É grave o estado de saúde da menina de 5 anos que foi arrastada pela enxurrada em Pires do Rio. Ela foi transferida para Goiânia e respira com a ajuda de aparelhos. A vigilância sanitária apreendeu 1,5 toneladas de alimentos e remédios vencidos num abrigo de Anápolis. Mais de 30 idosos e também os funcionários estavam consumindo os produtos. Um homem foi preso por aplicar o golpe do amor numa idosa de Caldas Novas. Ele conquistou a vítima e depois ficou com R$400 mil dela. E essa não foi a primeira vez. Não é isso, Emerson Ferreira? Isso mesmo, viu? Ele também aplicou golpes em Morrinhos. Lá ele chegou a vender o apartamento da idosa, uma vítima de 63 anos, e ficou com esse dinheiro, Tiago. Obrigado, Emerson. Uma operação no entorno do Distrito Federal apreendeu equipamentos usados em rádios piratas. A transmissão das rádios colocava em risco a segurança de voo dos aeroportos de Brasília, porque atrapalhava a comunicação entre pilotos e controladores de voo. E as prefeituras de Rio Verde, Lusiânia e Catalão diminuíram o intervalo da vacina AstraZeneca. Os municípios seguiram uma orientação feita pela Secretaria Estadual da Saúde. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quarta-feira, agora 11h50. Bom jornal para a gente. Vamos começar. Eu começo te contando que segue internada em estado grave no Gol a criança de 5 anos que foi arrastada pela enxurrada em Pires do Rio. Ela estava com a avó quando a força da água arrastou a menina. Quem tem todos os detalhes desse caso é a Aline Braga. Aline, essa informação chegou pra gente ontem no finalzinho do jornal. A gente ficou aqui com o coração pequeno, imagina a dor dessa avó. Você tem aí todos os detalhes dessa história, né? Com você, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, essa informação chegou no finalzinho da manhã, nós checamos a informação ainda com o jornal no ar. Logo depois eu e o meu colega cinegrafista Cleiton de Paula, a gente esteve lá em Pires do Rio para tentar averiguar de perto essa situação, e que a gente checou é que realmente foi um acidente. A família, né, as testemunhas contaram que a avó e a criança, elas estavam andando na rua e chovia muito na hora. A enxurrada era muito forte e as duas tentaram atravessar a rua, mas como a enxurrada estava muito forte, ela arrastou, a força da água arrastou as duas. A idosa, ela conseguiu se levantar, mas infelizmente a criança de 5 anos de idade foi parar debaixo de um carro que estava estacionado. Logo depois disso, ela foi socorrida no hospital de Pires do Rio. Por causa do agravamento do estado de saúde, ela precisou ser transferida para Goiânia. Nós preparamos um resumo do que aconteceu lá em Pires do Rio para o pessoal de casa. Vamos ver. A criança ficou embaixo desse carro por cerca de 10 minutos. De acordo com os moradores, chovia muito na hora e a enxurrada era tão grande que a água cobria os pneus. A menininha estava com a avó. Elas teriam tentado atravessar a rua, mas a força da água derrubou as duas. A idosa conseguiu se levantar, mas a criança foi levada para debaixo do veículo. Uma força muito grande, porque a rua paralela aqui, que é Augusto Monteiro de Godoy, toda a galeria pluvial ela está entupida e nunca arrumaram isso. Então toda a água do centro da cidade ela desce nessa rua, que é a Rua 5, onde a criancinha foi arrastada pela enxurrada. Quando os bombeiros chegaram, é que os bombeiros conseguiram localizar a criancinha presa ali na roda do veículo. A avó em total desespero, né, muito desesperada porque não conseguia ajudar a criança por causa daquele volume de água, nem minha esposa e nem minhas filhas também conseguiam ajudar por causa da grande quantidade de água que desce aqui. Ela só foi retirada quando os bombeiros chegaram. A menina foi encaminhada em estado grave para o hospital de Pires do Rio. Os sinais vitais estavam baixos ou nenhum, né, não estava respirando, não estava tendo circulação. Aí foi iniciado o RCP, então eles fizeram a massagem, né, da parada cardiorrespiratória, e ela foi entregue no hospital aqui de Pires do Rio, que é o referência nosso.
A informação é que os médicos lá desse hospital conseguiram reanimar a criança, ela foi estabilizada e por isso foi encaminhada para o UGOL em Goiânia. Ela segue internada, como eu disse, na UTI em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Agora a gente ouviu o morador reclamando aí da quantidade de água que desce nessa rua lá no bairro JK. Os moradores disseram para a nossa equipe que o fluxo de água é muito grande toda vez que chove, porque lá naquele local, naquele bairro todo, não tem rede pluvial, não tem bueiro, né, para a água escorrer. E no fim dessa rua onde aconteceu o acidente, tem uma erosão muito grande e essa erosão acaba crescendo ainda mais a cada chuva. E tem acontecido muita chuva forte, principalmente lá na região de Pires do Rio. Logo depois dessa erosão, Tiago, tem um córrego, então você imagina o desespero dessa família, imagina o desespero desse pessoal que viu tudo isso, né, sabendo que tinha essa erosão logo abaixo e depois um córrego. Por isso o desespero de tentar salvar logo essa criança. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Pires do Rio e a informação do assessor de imprensa é que já existe um projeto para mudar toda a rede pluvial ali nessa região do bairro JK. Está em estudo um projeto, mas ainda não há um prazo, uma data para isso acontecer. A gente, claro, continua acompanhando para tentar, né, entender o porquê que aconteceu isso. A gente está acompanhando também o estado de saúde dessa criança, torcendo na torcida para ela se recuperar logo, uma criança de apenas 5 anos de idade, torcendo pela avó também, né, Tiago, que deve estar com a cabeça muito ruim, preocupada demais com a netinha. Eu volto com você. Cabeça a mil e não é para menos, né, Aline? Imagina só, uma menina que foi levada pela força da enxurrada, tinha um carro ali, ela foi parar debaixo desse carro, provavelmente engoliu muita água, está em estado grave no hospital, no UGOL, aqui em Goiânia, respirando com a ajuda de aparelhos. A gente torce sim para a recuperação desta criança e tomara também que a avó fique tudo bem, para que ela saia logo desse hospital e essa família voltar a sorrir, mas eu consigo imaginar o desespero desse pessoal. Deus me livre. Obrigado, Aline, por sua participação. Até mais. Em Anápolis, a Vigilância Sanitária apreendeu 1,5 toneladas de alimentos e remédios vencidos em um abrigo de idosos. Quem está com esse assunto é o repórter Eduardo Idaló. Qual que é a situação? Esses produtos estavam guardados onde, hein, Edu? Bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha com a gente, Jornal Anhanguera, primeira edição para todo o interior do estado. Pois é, a Vigilância Sanitária, as equipes estavam fazendo essa fiscalização em uma instituição beneficente, é um abrigo que cuida de 37 idosos e encontraram no estoque e apreenderam 1,5 toneladas de alimentos e remédios fora do prazo de validade, alimentos e medicamentos vencidos. É sobre essa fiscalização, sobre o destino que foi dado para esse material e também os riscos, que eu vou conversar agora com o diretor da Vigilância Sanitária aqui de Anápolis, o Gúbio Pereira, que está aqui comigo. Bom dia para você, Gúbio. Bom dia. Como que foi feita, né, essa fiscalização? De que forma que estavam armazenados esses alimentos, esses medicamentos vencidos? Foi uma inspeção de rotina, na qual a equipe de fiscalização se deslocou até o estabelecimento e lá chegando se deparou então com uma quantidade grande de alimentos e medicamentos ou vencidos ou impróprios ao consumo. A maioria dos alimentos estavam dispostos no depósito do estabelecimento, então foi feita uma separação entre os alimentos que poderiam ser consumidos e os que não poderiam. E, logicamente, esses que estavam impróprios foram todos apreendidos e condenados ao aterro sanitário por serem impróprios ao consumo. Qual foi a justificativa da gestão desse abrigo de idosos, né? Eram produtos comprados pela instituição ou produtos de doação, Gúbio? A grande maioria dos produtos nesse tipo de instituição, trata-se de uma instituição beneficente, são doados. E o que foi relatado é que a maioria desses produtos ou chegam muito próximos à data de validade, quando doados, ou então já são doados, inclusive já vencidos, o que dificulta muito o controle da instituição. Com certeza. O Tiago tem uma pergunta para a gente do estúdio. Tiago, pode falar com a gente? Sim, Eduardo, vocês estão falando aí dos alimentos vencidos, mas a gente consegue ver na foto, inclusive, Barata, um lugar completamente insalubre para idosos que precisam de cuidados especiais. Imagina só viver, habitar em um lugar sujo, e isso compromete, com certeza, a saúde dessas pessoas. A vigilância pensa em interditar esse lugar?
certo. O Tiago está comentando que além da situação de apreensão, né, dos medicamentos e dos alimentos vencidos, é possível ver nas imagens uma condição precária de armazenamento desses produtos. É o caso de uma possível interdição? Como que a Vigilância Sanitária viu essa questão das condições de armazenamento? Sim, as condições de armazenamento também encontravam-se precárias em relação à higiene e até a presença de pragas ou vestígios de pragas no local. A instituição responderá em processo administrativo sanitário. E esse processo ele poderá em culminância de multa ou até mesmo a interdição do mesmo. Então isso tem que ser avaliado ao longo do processo. Só antes da gente terminar, Gubi, acho que é importante você também passar essa informação para as pessoas, para as entidades que fazem doações desse tipo de produto. Como você disse, muitos desses produtos já chegam com o prazo de validade perto de vencer ou às vezes até vencido, né? Exato. A gente pede, né, à comunidade que auxilie esse tipo de estabelecimento, que se atente à data de validade dos produtos que são doados. Até porque os internos são idosos, geralmente em estado de saúde precário. Então é um risco a mais em que eles estão expostos. Então a gente pede que tanto os estabelecimentos quanto a sociedade possam contribuir quanto a isso. Você falou desse processo administrativo aberto, eles vão ter que cumprir algumas regras que vocês pediram a partir de agora para não ter a interdição? Exatamente, já foram definidas quais as exigências sanitárias a serem cumpridas, mas independente disso o processo ele já está aberto e ele responderá nesse processo. Tá certo, Gubi. Obrigado pelas informações. Tiago, volto com você no estúdio. Limpeza, higiene é o mínimo, não é, Eduardo? Obrigado por sua participação, agradeço também ao nosso entrevistado. Quero te contar agora que rádios piratas foram fechadas no entorno do Distrito Federal. A transmissão ilegal feitas pelas rádios atrapalhava a comunicação de pilotos com o aeroporto de Brasília. O Danilo Moreira tem mais informações para a gente e vai nos contar, inclusive, onde ficavam esses rádios, hein, Danilo? Com você, boa tarde. Oi, Tiago, muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Olha só, essas rádios ficavam aqui na região do entorno do Distrito Federal, viu? Em Lusiânia, Valparaíso de Goiás e também em Cidade Ocidental. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão. Aí, diversos equipamentos eletrônicos foram apreendidos, mas a Polícia Federal não informou quais equipamentos aí, então, foram recolhidos pelas equipes. A Polícia Federal informou que o sinal dessas rádios piratas, atrapalhava diretamente na comunicação entre os pilotos com a base que fica lá no Aeroporto Internacional de Brasília. Só para a gente ter uma noção, aqui essas cidades aqui do entorno, já é onde os pilotos começam a preparar aí manobras para fazer o pouso no Aeroporto Internacional de Brasília. E atrapalhava principalmente quando eles iam fazer pousos ou decolagens. Então esses equipamentos foram apreendidos e essas rádios, então, elas foram fechadas pela Polícia Federal. Os alvos da operação vão responder por desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações. Rádio clandestino, rádio pirata é crime. Se o responsável da rádio for condenado, ele pode pegar até 4 anos de prisão, além também de ter que pagar uma multa. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, também participou aí desta operação, viu, Tiago? Com você. Obrigado por sua participação, Danilo. Bom trabalho para você. Olha, câmeras de segurança registraram o momento em que um homem furta uma moto estacionada no setor central, lá em Anápolis. Mesmo trancada, o criminoso conseguiu ligar a moto e sair. Nas imagens é possível ver que o homem quase é atingido por um carro que passava pela rua. O veículo e o autor do crime ainda não foram localizados. A Polícia Civil de Goiás indiciou um policial militar do Distrito Federal, mais um por estupro coletivo de jovem em Águas Lindas de Goiás. Dos 3 homens presos em flagrante no dia do crime, 2 foram indiciados pela Polícia Civil. Um deles é o subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, Irineu Marques Dias. Nós indiciamos 2 dos suspeitos que estão presos, tendo em vista que um deles, a própria vítima, alega que tem dúvidas em reconhecê-lo, né? Então, em relação a isso, entendemos que não havia indícios suficientes de autoria. A mulher disse para a polícia que foi estuprada por pelo menos 5 rapazes. Um 4º homem foi identificado como suspeito pela polícia, mas ainda não existem provas contra ele. O 5º homem, que segundo a vítima teria participado do estupro, ainda não foi identificado. O crime aconteceu no início deste mês na casa do policial militar Irineu Marques, em Águas Lindas de Goiás. A mulher disse que foi estuprada por 3 horas. Ela só conseguiu sair do quarto e fugir da casa
por um descuido dos suspeitos. Logo após o crime, a mulher de 25 anos foi trazida aqui para o IML de Lusiânia, onde fez o exame de corpo de delito. O resultado foi inconclusivo, ou seja, não houve indício suficiente da existência de crime. Mas, segundo a delegada, o depoimento da vítima foi o suficiente para concluir o inquérito. Nós levamos em consideração especialmente a palavra da vítima, que é um forte elemento, de prova na fase de inquérito, já que esses crimes são praticados muitas vezes sem testemunhas ou até mesmo testemunhas não têm coragem de contar a verdade dos fatos. E ainda que o laudo talvez possa ser inconclusivo, ainda que exista um laudo inconclusivo, não significa que não houve crime, porque muitas vezes esse crime pode não deixar vestígios. A defesa dos suspeitos presos disse que não concorda com a conclusão da polícia e que o relatório não comprova o estupro coletivo. A defesa espera um posicionamento do Ministério Público para o caso.